Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do quarto trimestre de 2020, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Já estamos nos aproximando do final do quarto trimestre deste ano de 2020 e hoje estudaremos a lição de número 12. Lição de número 12 para o dia 20/12 de 2020, Judas Iscariotes, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postamos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 16, que nos diz o seguinte: Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. A síntese nos diz: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 1 ao 5, depois versículos 21 e 22, e para finalizar, capítulo 13 ainda, versículos 26 ao 30. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Queridos jovens, queridas jovens, amados irmãos, amadas irmãs, na lição de hoje estudaremos a respeito
daquele que entrou para a história como o traidor de Jesus Cristo? Sim, nós estudaremos um pouco sobre a vida de Judas Iscariotes. Ele esteve perto de Jesus, andou com o Mestre, viveu com o Mestre de uma forma intensa por um período de aproximadamente 3 anos, mas nunca se rendeu a Cristo, aceitando-o como verdadeiramente seu Salvador e Senhor da sua vida. Ora, nós nesta lição veremos com todas as letras, sem sombra de dúvidas, que Judas foi um dos 12 escolhidos pelo próprio Jesus. Sim, Judas foi chamado por Jesus para ser seu apóstolo. Lucas, inclusive, nos diz que, e aconteceu, que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. De forma clara, estes versículos que nós lemos mostram-nos que Judas foi escolhido para ser seu discípulo e seu apóstolo, fazer parte do grupo seleto de 12 homens para serem apóstolos de Jesus Cristo, escolhidos pelo próprio Jesus Cristo. E repito, Judas está entre os 12. O seu nome, Iscariotes, pode ter pelo menos 2 significados. Primeiro, pode indicar que ele era oriundo de um lugar chamado Queriote. Repito, primeiro nós podemos entender que Judas ele era oriundo de um lugar chamado Queriote. É o que muitos estudiosos pensam. Ou também, segundo significado, é que ele poderia ou podia fazer parte ou fazia parte de um grupo de homens que portavam adagas. Estes eram chamados de sicários. Uma coisa é certa, independentemente de não termos a compreensão, a clareza do significado do nome Iscariotes, da palavra Iscariotes, uma coisa é certa, ele foi nomeado pelo Mestre junto com os outros 11 discípulos. Lucas capítulo 6, versículo de número 16. Além disso, ele andou com o Salvador, ouviu os ensinamentos poderosos do nosso amado Jesus. Ele viu, ele não apenas ouviu, ele viu os milagres operados pelo Senhor. Ele não ouviu alguém falar apenas dos milagres realizados, como ele foi testemunha ocular das muitas manifestações milagrosas que o Senhor Jesus Cristo realizou para abençoar os homens, para abençoar o povo. Ele também viu o Mestre expulsando demônios, conforme nós verificamos em Mateus capítulo 9, versículos 32 ao 34. Cremos, acreditamos que ele também estava no grupo de discípulos, que voltou com alegria após terem sido enviados por Jesus de 2 em 2 e presenciarem até a libertação de pessoas oprimidas, conforme é narrado por Mateus, ou melhor, por Marcos, no capítulo 6, versículos 7 ao 13 deste evangelho. Ele teve, com outras palavras,
a honra de ser uma pessoa das que viviam próximas do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todavia, mesmo com tantas profundas, grandes e muitas experiências que Judas viveu ao lado do Mestre, infelizmente, essas experiências não foram suficientes para afirmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo Jesus. Ele foi chamado, ele foi escolhido. O Mestre lhe deu o privilégio e a honra de ser seu discípulo, de ser seu apóstolo, mas a decisão de se tornar um autêntico discípulo apóstolo do Mestre deveria partir do coração de Judas, e isso ele não fez. Além do mais, este homem, ele foi escolhido pelo Senhor, e João vai nos dizer, conforme está no capítulo 1 do Evangelho escrito por João, versículo 26, ele vai nos dizer que Judas tinha uma função específica no meio dos discípulos do Mestre. Judas, ele era o tesoureiro. Se não, vejamos, João, capítulo 12, versículo de número 6. João, capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se achava. Judas era o tesoureiro. Isso nos mostra que de alguma forma ele tratava com questões financeiras no ministério terreno de Jesus, guardando assim as ofertas e doações que eram entregues para a realização da obra. A relação de Judas com o dinheiro foi o ponto-chave que o levou a trair Jesus. Ele andava com o Mestre, vivia com o Mestre, mas o coração dele sempre estava voltado para o dinheiro. Foi por dinheiro que ele entregou Jesus aos sacerdotes. Mateus, capítulo 27, versículos 3 ao 10, nós veremos isso. Entendemos, portanto, que o dinheiro tem um poder de sedução muito forte para que pessoas desejem ter, ao invés de ser. Repito, entendemos que o dinheiro tem um poder de sedução muito forte para pessoas que desejam ter, ao invés de ser. Isso é um retrato, inclusive, da nossa sociedade. As pessoas estão mais preocupadas em terem do que serem alguma coisa. Estão mais preocupadas, inclusive, muitas separações, muitas escolhas, muitas indicações no mundo eclesiástico também se baseiam nisso. Não é suficiente ser, é preciso também ter, diga-se de passagem, ter isso aqui. Infelizmente. Entretanto, não podemos jamais dizer que quem lida com recursos financeiros será como Judas. Não podemos ser inocentes ao ponto de acharmos que todas as pessoas que lidam com dinheiro se assemelham a Judas. Não podemos afirmar que essas pessoas se assemelham a Judas, que era desonesto. Porém, uma coisa é certa: o amor ao dinheiro. Já dizia Paulo escrevendo a Timóteo
no capítulo 6 da primeira epístola a Timóteo, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema de Judas não estava em trabalhar com dinheiro. O problema de Judas estava em amar ao dinheiro, inclusive amar ao dinheiro, mais do que ao próprio Jesus. Judas, por fim, ele era um ladrão. O texto que nós lemos agora há pouco nos mostra isso. Judas roubava valores do ministério de Jesus. João 12, 4, 5 e 6 mostram-nos isso. Esses 3 versículos nos mostram essa verdade. Com outras palavras, o texto esclarece, o texto é explícito quando nos mostra que Judas Iscariotes era um ladrão. Ladrão, indivíduo que rouba ou realiza furtos, que pega para si o que não lhe pertence. Alguém que subtrai o que não lhe pertence, o que é do outro, tomando para si. Judas, ele era ladrão. Observemos, ele andava com o mestre, vivia com o mestre, sabia que aquele dinheiro era para que o evangelho fosse pregado, que vidas fossem alcançadas, mas ele está com uma visão distorcida. Por qual razão a visão de Judas está distorcida, está deturpada? É simples, porque o amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre. E qual era a missão de Judas? Para quê? Para quê? É finalidade. Para qual finalidade? Com qual finalidade? Judas foi escolhido pelo mestre, assim como os demais apóstolos. Judas, como os demais apóstolos, foi chamado, escolhido, vocacionado para pregar e ensinar a palavra de Deus, anunciar as boas novas, anunciar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas repito, o amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Pergunto-lhes, será que tem alguma coisa que assemelha-se ou que se assemelha a essa última frase? O amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre, que é a pregação e o ensino da palavra de Deus. Será que tem? Entendamos que todo ministério necessita de recursos financeiros. Sim, todo, sem exceção, todo ministério necessita de recursos financeiros para subsistir. Todavia, o dinheiro é apenas, o dinheiro é tão somente, o dinheiro é só um meio para se chegar a certas realizações. Hoje nós sabemos mais do que nunca, sem dinheiro torna-se mais difícil para se fazer a obra de Deus, para se propagar o evangelho. Entretanto, o dinheiro não é a finalidade da obra de Deus. Todos que fazem a obra, todos que estão envolvidos na obra, não foram chamados para ganhar dinheiro, foram chamados para ganhar vidas, para pregar o evangelho.
Dinheiro é um meio para se chegar a certas realizações e também é uma consequência, mas não é a finalidade da obra de Deus. Portanto, fazer a vontade de Deus, de maneira que o nome dele seja glorificado na nossa vida, deve ser o nosso maior objetivo. Eu vou repetir: fazer a vontade de Deus deve ser o nosso maior objetivo. Judas, este discípulo, este apóstolo, ele também é ou foi um traidor. Satanás entrou em Judas. João, capítulo 13, eu preciso repetir esse texto com vocês. João, capítulo 13, versículo 27, vai dizer o seguinte: e após o bocado, entrou em Judas, Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Satanás entrou no coração de Judas, a fim de vender Jesus, trair Jesus, entregar o mestre às autoridades. Por qual razão? O que era que Jesus fazia para que as autoridades, os sacerdotes, os doutores, os fariseus e tantos outros detestassem Jesus? É simples. Jesus apenas fazia a vontade de Deus. Eu vou repetir. Jesus apenas fazia a vontade de Deus. Neste fazer a vontade de Deus, Jesus pregava a palavra com autoridade. E nestas suas pregações, muitos desses doutores, sacerdotes, fariseus e tantos outros eram confrontados pelas palavras do Mestre, palavras de autoridade. Além do mais, o que era que Jesus fazia para que estes homens o detestassem tanto? Além de pregar com autoridade, Jesus curava os doentes. Jesus ressuscitava os mortos. Jesus mostrava o seu poder sobre a natureza, acalmando o vento, aquietando tempestades e mares. Era isso que Jesus fazia, e tudo o que ele fazia era por amor aos homens. Por isso, os sacerdotes e doutores da lei detestavam os ensinamentos de Jesus, transmitidos com autoridade. E aqui vai uma observation. Quem disse a você que o fato de fazermos a vontade de Deus vai fazer ou vai permitir que vivamos em sombra e água fresca? Pelo contrário, quanto mais fizermos a vontade de Deus, mais alguém se levantará contra nós. O detalhe é que maior é o que está conosco, que comanda, que controla, que detém todo o poder: Jesus Cristo. Além do mais, eles viam as multidões seguindo ao Senhor. Ora, como é que pode alguém estar seguindo este Nazareno, este carpinteiro de Nazaré? Como alguém pode estar seguindo? E mais ainda, não é alguém apenas, mas são multidões que seguiam a Jesus e acharam em Judas a pessoa ideal. Ele está próximo ao Mestre, ele está perto do Mestre. Por isso, acharam em Judas
a pessoa ideal para quebrar as barreiras que impediam seus planos de serem executados. Judas andou com o Mestre, viu os milagres realizados pelo Mestre, viveu com o Mestre, mas nada disso foi suficiente para fazê-lo amar acima de todas as coisas. Eis aqui o problema de Judas. O amor de Judas estava no dinheiro, e amor ao dinheiro, já falamos e repetiremos quantas vezes forem necessárias. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor de Judas estava no dinheiro. O coração de Judas estava no dinheiro. Por isso que nada do que ele viu, ouviu e presenciou Jesus fazendo e falando foi suficiente para transformar a sua vida, porque ele não amava ao Mestre acima de todas as coisas. Como consequência, ele vende ao Mestre por 30 moedas de prata. Este foi o valor específico que Judas fez negócio com os fariseus, com os sacerdotes, melhor dizendo, para vender o nosso amado Mestre. Mateus 27, versículo 3. Este traidor, na verdade, quando ele faz isto, nós vamos ver ali o cumprimento de uma profecia. Sim, a palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Se não vejamos aqui o que está escrito no livro dos Salmos, no Salmo 41, versículo 9. Até o meu íntimo amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O salmista está falando de uma traição que ocorreu contra ele, mas esse mesmo texto ele é profético, faz alusão, refere-se à traição de Judas, que haveria de trair o Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando ele está a trair o Mestre, na verdade, há um cumprimento profético aí da palavra de Deus que não passa, que se cumpre na íntegra. Mas a pergunta é: Judas precisava tirar a própria vida? A profecia diz que o Messias seria alvo de traição. Salmo 41, versículo de número 9, nós vimos agora. Mas em nenhum lugar a profecia diz que o seu traidor deveria tirar a própria vida. Com outras palavras, Judas, apesar de ter traído o Mestre, poderia ter um destino diferente, ainda que, repito, tenha sido instrumento de Satanás para entregar Jesus à morte. Há pessoas que, como Judas, deixam-se levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restauradas por Deus. Repito, há pessoas que, como Judas, deixam-se levar pelo desgosto de seus erros, dos seus fracassos, das suas impiedades, seus pecados, suas iniquidades, e buscam assim encerrar a própria vida e, consequentemente, a possibilidade de serem restauradas por Deus. Judas errou. Judas traiu ao Mestre, traiu. O Mestre morreu
morreu. Mas o fim de Judas não precisava terminar dessa maneira. Ainda havia esperança para Judas. E em que consistia a esperança de Judas? Ora, João 13:1, eu quero ler com vocês, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou até ao fim, até as últimas consequências. Este versículo mostra que Jesus não desprezou Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Ele não tratou em momento algum Judas com indiferença. Em momento algum, Jesus tratou Judas de forma diferente da forma que tratava os demais discípulos. Jesus amou Judas até o fim. A traição de Judas não mudou a atitude do Senhor em relação a ele, nem fez de Jesus um traidor. Lembro-me agora de uma frase de alguém que não me recordo o nome. Não há nada que possamos fazer para que Jesus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Jesus nos ame menos. Judas traiu, mas isso não foi capaz de fazer Jesus amá-lo menos. Não, Jesus amou Judas até o fim. É preciso lembrar que os demais discípulos deixaram Jesus sozinho. Não deram assistência ao Senhor quando ele foi preso. Mesmo assim, eles foram trazidos de volta à comunhão quando o Mestre ressuscitou. Até Pedro, inclusive Pedro, que negou Jesus diante das pessoas, foi restaurado e posteriormente, cheio do Espírito Santo no Pentecostes e muito usado por Deus, e se tornou um grande expoente da igreja cristã no século I. Jesus deu a ele a ceia. Deixemos claro que Jesus, com seu exemplo, deu oportunidades para que Judas se arrependesse. O amor de Deus é longânimo, é paciente. Ele dá oportunidades para que Judas se arrependesse. Mas ele não se arrependeu. E essa forma com que Jesus tratou a Pedro, ou melhor, a Judas, deve ser um exemplo para nós. No trato para com as pessoas, inclusive para com as pessoas que nos fazem mal. Olha que coisa maravilhosa. Jesus chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos, inclusive aos pés de Judas. Somente o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam. Eu vou repetir. Somente o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam àquela residência. Jesus dá-nos mais um grande exemplo de humildade. E olha que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. De coração
é humilde de verdade. Não é aquela humildade falsa, leviana, interesseira, que nós demonstramos para servir a alguém que consideramos hierarquicamente superior. Isso não é humildade. Humildade é ter prazer em servir a quem lhe é menor. E Jesus vai fazer isso, vai lavar os pés dos seus discípulos. O mestre lavando os pés dos discípulos, o Senhor lavando os pés dos servos, o Deus Criador lavando os pés dos homens, suas criaturas. As estradas poeirentas, empoeiradas da Palestina deixavam os pés sujos e, junto com o cansaço natural da caminhada, deixavam os pés com aspecto ruim, péssimo para os viajantes. Logo, ter seus pés lavados trazia alívio da caminhada e limpeza para os pés. É isso que Jesus faz na vida daqueles que recorrem a Ele: alívio e purificação. Somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição. Jesus não deixou de fora seu traidor, dando-nos uma lição de humildade, de liderança servil. Jesus sabia que ele seria traído por Judas, mas mesmo assim, ele se curva. Olha que coisa maravilhosa, o Deus Criador, Todo-Poderoso, absoluto, que Isaías vai dizer que o céu é o seu trono, que está assentado acima de todas as coisas na terra. Ele ainda vai se curvar diante dos homens para dar-nos uma lição de humildade e de liderança servil. Ele era o líder, mas ele está prestando ali, dando-nos uma lição de humildade e de liderança servil. Ele sabia que Judas o trairia e por isso ele vai falar: ora, vós estáis limpos, mas não todos. João capítulo 3, versículo 10. Judas, consumido, dominado pelo seu desejo de dinheiro, consumado pelo amor ao dinheiro, teve seus pés lavados, mas seu coração continuava contaminado. A aparência estava pura, a aparência estava limpa, a aparência era de discípulo, entenda aí, a aparência era de apóstolo, a aparência era de seguidor de Cristo, mas o seu coração estava contaminado, dominado pelo dinheiro. O que interessava a Judas era ganhar dinheiro, não era glorificar a Deus, não era fazer a vontade de Deus, era ganhar dinheiro. Tem aparência, mas não é, porque o seu desejo não é glorificar a Deus, é ganhar, é lucrar, é faturar. Jesus, ele mostra-nos que precisamos ter cuidado com as aparências. E assim, nós finalizamos esta aula dizendo que Judas poderia figurar, estar entre os apóstolos na história da igreja, poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor, e seu nome representa ainda hoje essa imagem, essa ideia, essa figura de Judas. Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram
trazidos de volta à comunhão pelo próprio Cristo ressurreto. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos, portanto, entender que em Deus sempre há restauração, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Deus abençoe. Assim nós finalizamos esta lição, marcando o nosso próximo compromisso, a última lição do trimestre, lição 13, Barnabé. Quando a graça de Deus faz a diferença. Deus te abençoe. Muito obrigado. Por hoje é só. A paz do Senhor e até a próxima.